Fala, meu querido batera, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Tu que veio através do canal Dark Batera, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marlon Marques, eu já toco batera há mais de 23 anos, sendo que os últimos 6 anos eu venho trabalhando com aulas somente pela internet aqui. E nesse vídeo aqui eu quero te ajudar a abrir um pouco a tua mente para tu entender melhor quais as estratégias que eu utilizei, né, que eu venho estudando ao longo desses 20 e poucos anos aí, estratégias para tu ampliar a tua criatividade e a tua técnica para ganhar segurança para fazer viradas de nível profissional. Mas antes eu quero te mostrar 10 erros que eu cometi na minha vida e que possivelmente tu pode estar cometendo e que provavelmente está impedindo, está travando, bloqueando a tua criatividade, a tua técnica para tu conseguir desenrolar tuas viradas na bateria. Olha só, já vou te adiantando que se tu tá determinado a desenvolver viradas de nível profissional, no final desse vídeo eu vou te dar uma grande surpresa, então fica até o final desse vídeo para conferir. Primeiro grande erro, postura incorreta e montagem da batera, dos tambores de forma inadequada, tá? Cara, quando eu comecei na batera, eu não dava nem bola, não estava nem preocupado com postura, eu queria fazer notas rápidas, eu queria ir direto no assunto. Mas com o decorrer do tempo, com a experiência, eu fui percebendo que a minha má postura estava me causando algumas limitações, né? E não só limitações, ela estava fazendo com que eu desperdiçasse muita energia que eu poderia estar utilizando, tocando melhor, tocando por mais tempo, mais tranquilo, sem dores. E com relação aqui à montagem dos tambores, né? A altura dos tambores, a altura da caixa, a angulação dos tambores, tudo isso influencia bastante. Segundo grande erro, forma incorreta de segurar a baqueta. Tem pessoas que seguram a baqueta utilizando poucos dedos para deixar ela mais soltinha, mas acabam perdendo o controle. São aquelas pessoas que não conseguem controlar os rebotes, né? Se tu não consegue controlar os rebotes, infelizmente tu vai perder precisão, vai ter muita dificuldade de tocar notas em cima do metrônomo, colocar a tua frase cravadinha em cima do metrônomo. Se tu toca com uma baqueta muito mole, tu não vai conseguir acessar técnicas como acentos e ghost notes, porque tu não consegue controlar a altura das baquetas, né? E aí depois tem um outro extremo, que é tocar muito forte, segurar muito rígido, né? Se tu segura muito rígido, tu não tira um som legal do tambor. A sonoridade fica amarrada e o teu movimento também fica amarrado, fica duro. Terceiro grande erro é tu fazer viradas sem nenhum descanso, preenchendo todos os espaços. A virada fica cansativa, ela fica sem graça e ela fica pouco musical. Quarto erro, desequilíbrio de uso entre a mão direita e a mão esquerda, ou seja, a mão forte e a mão fraca, no caso. Então, por exemplo, tem pessoas que usam demais a mão forte e a mão fraca, ela fica só como um alicerce, como um suporte, né? E aí, o que vai acontecer com isso? Suas viradas vão parecer sempre uma marcha, né? Tu só fica preenchendo alguns espacinhos com a mão esquerda, mas a prioridade sempre é a direita, né? Ou a mão forte, né? Às vezes tu pode ser canhoto. Mas o que acontece? A sonoridade das tuas viradas vai ficar pobre, vai ficar sem graça, vai ficar cansativa e tu vai ficar valorizando muito a cabeça dos tempos. Tu tem que balancear um pouco, porque senão as tuas viradas vão ficar sempre com a mesma tendência, a mesma sonoridade. A partir do momento que tu começa trabalhar mais com a tua mão esquerda, que na minha opinião é o tesouro das viradas, né? Trabalhar a tua mão fraca é o tesouro, é onde fica a parte mais cantada, mais interessante da virada e menos previsível. Então, por exemplo, olha só, vou fazer uma virada com as duas mãos, agora uma virada tirando algumas notas da mão esquerda, que aí fica muito comum, é assim como a gente utiliza, né? E agora eu vou tirar algumas notas da mão direita, que a princípio a mão direita é a que a gente mais utiliza. Vou tirar algumas delas para ver como é que fica, ó. Tá vendo? Então a virada ela já fica um pouco mais balançada. Ela não fica tão previsível, ela não fica tão comum. O quinto grande erro é tu não utilizar a marcação de chimbal da maneira correta, né? Quando tu não usa a marcação de chimbal, simplesmente tu perde o metrônomo natural, aquilo que te dá o chão, a base, a referência para tu fazer as tuas viradas e explorar notas em lugares que normalmente tu não está acostumado a explorar. Então, por exemplo, olha só, eu vou fazer uma virada utilizando mais a mão esquerda do que a direita, né? Que é a intenção para as viradas ficarem musicais, né? E olha só, eu vou colocar a marcação de chimbal em cima das cabeças do tempo, que é para me dar o meu chão, senão eu me perco, né? E a minha banda se perde também, sacou? Ó, 1, 2, 3, 4. E o mais legal de tudo, é que eu não denuncio onde é que tá os tempos. Se tu tira a nota da cabeça do tempo, a virada já fica mais balançada. 2, 3, 4, 1, 2,
apesar de simples, ela fica bem mais interessante. Sexto grande erro, utilizar somente as mãos para fazer as frases e não utilizar o bumbo como auxiliar aqui para fazer as frases. Quando tu coloca o bumbo no meio das tuas viradas, ele serve como uma terceira mão. Então tu vai ganhar uma sonoridade mais rica, mais possibilidades de distribuição e, consequentemente, mais velocidade, porque são 3 membros sendo distribuídos aqui, né? Então eu não vou ficar tão amarradinho, né, com as 2 mãos aqui, trabalhando só os tambores mais próximos. Quando eu coloco o bumbo, eu ganho essa liberdade. Eu ganho a liberdade de conseguir distribuir de uma maneira diferente, porque no momento que eu coloquei o bumbo, é o tempinho que eu consigo fazer movimentações bem diferentes, e aí eu ganho sonoridades bem interessantes. Na verdade, isso aqui é um dos passos principais para tu começar a soltar as tuas famosas frases de gospel shop, né? Sétimo grande erro é tu não saber explorar os padrões. O que são padrões? São combinações de mãos e pés que a gente utiliza como padrão para não pensar demais no meio da virada. Então a gente pode utilizar rudimentos, pode utilizar combinações lineares que a gente chama. Por exemplo, um padrão legal é direita, esquerda, bumbo, né? Também colocando o bumbo no meio da virada, que aí tu consegue fazer uma distribuição legal. Então, se tu aprende esse padrão e fica fazendo só o mesmo caminho na batera, a sonoridade vai ficar pobre, vai ficar fraca. 2, 3. Só aquele caminhozinho tradicional, que é o primeiro que a gente aprende, por mais que seja um padrão bacana, as tuas viradas ficam pobres. Então a gente tem que aprender a fazer distribuições criativas. Por exemplo, usar o chimbal. Estou usando o mesmo padrão. 1, 2, 3, 4. Posso colocar o surdo. O mesmo padrão, eu faço infinitas possibilidades de virada, só aprendendo alguns truques para poder explorar melhor coisas simples. E um detalhe, quando a gente explora padrões simples, a gente não precisa raciocinar tanto no meio da virada, e a tendência é que tu consegue aplicar com muito mais segurança, muito mais leveza as tuas frases. Então, tu vai ter uma confiança muito maior para aplicar frases criativas no meio da música. Oitavo grande erro é tu não utilizar dinâmica, ou seja, a diferenciação entre notas fortes e notas fracas, né? Quando tu trabalha só notas fortes, as tuas viradas, os teus grooves, eles ficam sem sentimento, sem colorido, né? Então, para isso a gente precisa de técnica, a gente precisa de controle de baquetas e aprender a técnica para controlar a altura das baquetas. É a única forma de a gente conseguir fazer notas fortes e fracas no meio de um fraseado rápido. Inclusive, um rudimento bem tradicional como paradiddle, paradiddle, fica quase impossível de tu aplicar um rudimento como esse de uma forma musical no meio das tuas frases, né? Porque se tu não tem acentos e ghost notes, todas as notas ficam fortes, e aí a tendência é fazer as frases muito grosseiras, elas não ficam legais, né? Agora, quando tu trabalha ghost notes, acentos e ghost notes, tu consegue fazer distribuições criativas, com uma intenção diferente, uma profundidade, muito mais musicalidade. Nono grande erro é tu decorar viradas prontas. Eu sei que muitas vezes a gente precisa decorar algumas viradas, né? Tirar as viradas certinho das músicas, né? Para fazer igualzinho e tá tudo bem, né? O problema é que a gente não pode viver só decorando. Existem alguns padrões e técnicas que a gente usa para deixar a tua virada mais fluida, né? Tu conseguir fazer improvisos pensando naquilo que a música tá realmente pedindo e não só ficar decorando viradas, porque aí tu realmente vai ficar muito inseguro para aplicar tuas viradas. E o 10º grande erro é tu não saber explorar as subdivisões rítmicas. Subdivisões são quando a gente fatia os tempos em várias notas. Por exemplo, tem aqui os tempos 2, 3, 4, pode colocar uma nota por tempo, né? Pode colocar 2 notas por tempo, né? 3 notas por tempo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pode botar 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1. Pode botar 6, pode botar 8.
né? Isso eu utilizei somente toque simples, direita, esquerda. Mas, por exemplo, olha só, posso utilizar esse padrão aqui, ó, direita, esquerda, bumbo, que é um dos padrões que eu mais gosto, porque ele te dá velocidade e liberdade para movimentar legal. Esse padrão aqui, ele tem 3 notas, 1, 2, 3, né? Eu poderia utilizar ele em tercina, 1, 2, 3, que seriam 3 notas em cada tempo. E ficar só fazendo esse padrão em tercina, porque já que o padrão são 3 notas, eu utilizo ele em tercina. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E fico só fazendo viradas comuns, usando um padrão legal, mas viradas comuns. Por quê? Porque tu está encaixando, a virada está muito óbvia, está muito simples. Então qual que é o segredo? Quando a gente aprende um pouquinho mais sobre as subdivisões, a sonoridade de cada uma das subdivisões, tu ganha o poder de pegar esse mesmo padrão que é de 3 notas e colocar em subdivisões que não necessariamente são de 3 notas. Mas, por exemplo, são de 4, são de 6, são de 8. Por exemplo, olha só, esse padrãozinho aqui, direita, esquerda, bumbo, ele tem 3 notas. 1, 2, 3. Mas eu posso, por exemplo, colocar esse mesmo padrão distribuído dentro de uma subdivisão de 4 notas por tempo. Vai ficar 1, do, T, 4, 1, do, T, 4, 1, do, T, 4. Só que o padrão tem 3, então ele vai ficar deslocado, desenrolado no meio dessas 4 notas em cada tempo. Olha só como é que vai ficar. 1, do, T, 4, 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 1, do, T, 4. E aí quando eu começo a distribuir no meio do tambor, 1, do, T, 4, né? Distribuindo, colocando notas no chimbal. 1, do, T, 4. Ó, 1, do, T, 4. E aí começa a sair viradas muito legais. Totalmente no improviso, ó. Sacou? Assim como, por exemplo, eu posso pegar esse mesmo padrão e colocar uma subdivisão de 6 notas por tempo. 1, do, T, 4, 6, 1, do, T, 4. E fazer as minhas distribuições. 1, do, T, 4. 1, do, T, 4. 1, do, T, 4. Ou, por exemplo, eu posso pegar o mesmo padrão, direita, esquerda, bumbo, e usar outra subdivisão que seria, por exemplo, de 8 notas por tempo, que é muito comum utilizar em frases de gospel shops, em frases que casa muito bem no worship. Então, por exemplo, olha só, vou fazer um groove lento, e aí eu vou fazer uma virada com 8 notas por tempo, né? 2, 3 e 4, olha lá. 1 do T4, 6, 7, 1 do T4, né? São 8 notinhas por tempo. 3 e 4, 1, tá? Agora, eu posso pegar e ao invés de distribuir essas 8 notas por tempo, utilizando só mão direita, mão esquerda, eu vou utilizar mão direita, mão esquerda e colocar o bumbo também, né? Então, a gente vai desenrolando essa mão direita, esquerda, bumbo, ao longo dessas 8 notas. Vai também ficar bem deslocado, mas a sonoridade vai ficar bem bacana. Do, T, E, 4, T, 1, do, T, 4. 1, 2, né? Não vai ficar tão comum a virada. Aí tu pode começar a distribuir nos tambores. Do, T, 4, 1, 2. Aí começa, depois que tu pega a manha, depois que tu já tá com mais familiaridade, aí tu consegue distribuir de uma maneira mais... colocando notas de vários tambores, chimbal, 3 e 4, T, 1, 2, T, 4, 1. Bom, meu querido, eu espero ter esclarecido um pouquinho sobre a minha visão com relação à construção de viradas, técnica, criatividade. Porém, o vídeo aqui é um vídeo curto, então a gente não consegue explicar muitos detalhes, muito mastigadinho, né? E foi por isso justamente que eu criei o meu treinamento Fábrica de Viradas, né? Que é o meu treinamento completo, onde eu ensino tudo, exatamente tudo, como realmente criar viradas a nível profissional, todas as técnicas e todos os truques que eu descobri ao longo desses 20 e poucos anos tocando bateria. Se tu quiser saber um pouco mais a respeito desse curso, as informações estão aqui
aqui nessa página. E se tu realmente tá afim de elevar o nível técnico das tuas viradas, eu sugiro que tu adquire o Fábrica de Viradas, o treinamento completo, um acesso totalmente vitalício, tá? Clica no botão que tá aqui embaixo e entra para dentro do nosso time. A gente se encontra lá nos vídeos. Tamo junto.